A paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe. Nós estamos aqui nesse dia para poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, que se encontra lá em 2 Crônicas, capítulos 14, 15 e 16. Nós temos ali a história do rei Asa, um rei que reinou sobre Judá, e esse rei nos deixou muitas experiências. E eu sempre digo, que nós precisamos ser inteligentes no momento em que nós aprendemos com os erros e com os acertos das outras pessoas. Nós precisamos observar isso. E aqui, nessas três capítulos, nós vemos a história desse homem, os seus acertos e também os seus erros. Porque é através dos erros também que nós aprendemos, mas é através dos erros dos outros que nós também precisamos ser despertados. Então, queridos, eu quero deixar alguns tópicos, deixar alguns ensinamentos, e eu deixo também uma ideia de uma lição para você. Leia esses 3 capítulos, medite nesses três capítulos de 2 Crônicas. Você vai ver que Deus vai ministrar muito ao teu coração. Aqui eu tirei alguns ensinamentos e gostaria de compartilhar agora com você. O primeiro ensinamento nós vemos ali no capítulo 14, versículos 2 e 3 e 4, 3 ações do rei Asa. Primeiro, diz que ele agiu com bondade e justiça diante de Deus, de modo que agradou ao Senhor seu Deus. O segundo, no versículo 3, diz que ele aboliu os altares dos deuses estrangeiros, aboliu os cultos idólatras, ele aboliu também e despedaçou as colunas de adoração dos deuses pagãs. E o terceiro ponto, diz que ele determinou ao povo que buscasse Yahvé, o Senhor Deus, e que obedecesse a lei e os mandamentos. 3 pontos, queridos: agir com bondade e justiça, usar de misericórdia, agir com bondade, vamos dizer assim, agir de maneira adequada. Isso agrada ao Senhor. Agir com justiça, não justiça própria, mas olhando e respeitando a outrem, a pessoa que está do nosso lado. Isso agrada ao Senhor. Eliminar todo tipo de idolatria. Queridos, idolatria não é só uma escultura. A idolatria é tudo que substitui Deus na nossa vida. Muitas vezes nós substituímos Deus através da nossa própria intelectualidade, nossa inteligência, e nós achamos que isso é o suficiente e é o mais importante na nossa vida, até mesmo mais importante que Deus. A família, às vezes é o trabalho, às vezes é uma realização profissional que nós colocamos à frente do próprio Deus, passando por cima de tudo. E o terceiro ponto aqui é buscarmos a Deus, buscar e obedecer os seus mandamentos. Como é importante, queridos, que nós possamos ter esses 3 pontos. Asa começou o seu reinado desta maneira, desse jeito, agradando ao Senhor. Nós precisamos também andar dessa maneira. São as experiências de Asa que nós podemos trazer na nossa vida prática. Um outro detalhe é que ele se preparou para o dia mau. Você vê no versículo 7 do capítulo 14, diz ali que ele edificou as cidades de Judá. Ele cercou com muros, com grossos portais e ferrolhos, enquanto, diz aqui a palavra, a região ainda estava em paz diante de nós. E ali também ele buscou ao Senhor, buscou obedecer ao Senhor. E mais do que isso, ele diz, enquanto eles construíram, e diz aqui que muito prosperaram naquela época. Queridos, qual é a lição que eu tiro para a nossa vida? Queridos, nós temos dias maus. A palavra de Deus já nos adverte em relação a isso. Rei Asa tinha esse discernimento. Enquanto havia paz, ele edificou as cidades, ele criou muralhas, construiu essas muralhas, ele edificou a sua vida. Nós precisamos edificar a nossa vida. O próprio apóstolo Paulo fala em Efésios, diz que nós devemos tomar a armadura de Deus para quando chegar o dia mau, nós possamos resistir esse dia mau. Muitas vezes a gente se acomoda,
A gente acha que está tudo bem, tá bom saúde, tá bom financeiro, tá bom os relacionamentos, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo, e a gente simplesmente vai passear, a gente não lê a palavra, não busca a Deus, não tira um momento de oração, não tira um momento até de agradecer, ou seja, não cria uma muralha, não cria uma estrutura espiritual para que quando vier o dia mau eu esteja preparado. Quando vier alguma enfermidade, as pessoas muitas vezes quando se deparam com uma enfermidade, elas ficam desesperadas. Por quê? Porque elas não estão preparadas para isso. E Rei Asa nos deixa aí um exemplo, ele se preparou para o dia da dificuldade. E isso é importante. Eu me lembrei até de José no Egito, quando o faraó teve aquele sonho, e José interpretou o sonho, dizendo que haveria um tempo de 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As vacas gordas eram uma preparação para o dia das vacas magras, os 7 anos de vacas magras. E eles se prepararam para isso. Queridos, nós como pessoas crentes no Senhor Jesus, com consciência, com discernimento do tempo, sabe? Nós precisamos ter uma atitude sábia, inteligente. Precisamos criar estruturas espirituais, emocionais, financeiras, porque a palavra assim nos adverte. Que nós possamos aprender com Asa nesse quesito. Outro detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês, e o dia mau chegou. Se você ver no capítulo 14, a partir do versículo 9, você vai ver que Zerá, o etíope, vem com milhões do seu exército, milhões de soldados para invadir Judá. Esse dia mal chegou, mas houve uma ação do rei Asa nesse momento, quando ele clamou ao Senhor, ele clamou ao seu Deus, e ele disse assim, declarando, orando para o Senhor, diz: ó Senhor, Tu és o nosso Deus, que o homem não prevaleça contra a Tua vontade. Que coisa linda isso, queridos, quando verdadeiramente ele entendeu que dependia do Senhor. O exército podia ser muito grande, o problema podia ser muito grande, mas ele foi aos pés do Senhor, clamou ao Senhor, aquele que poderia realmente fazer uma diferença na sua vida. E ele clamando, o Senhor o atendeu. Diz que no versículo 13, diz aqui Deus dá a resposta. Interessante isso. Ele clamou. Toda vez que nós oramos, nós temos que aguardar a resposta de Deus. E a resposta vem. E a resposta veio no versículo 13. Diz aqui, na parte B desse versículo, diz: então a mortandade foi enorme, tombaram todos os etíopes que faziam parte daquele grande exército, porquanto foram perseguidos e destruídos pelo próprio Senhor, diante do seu exército. Deus foi à frente. Quando nós clamamos, entregamos a nossa causa para o Senhor vai à frente. E diz que o próprio Deus, o próprio Senhor foi adiante, e ali os perseguidos e destruídos todos os seus inimigos. Queridos, como nós podemos entender isso? Na dificuldade, entregamos, clamamos ao Senhor e aguardamos pela sua resposta. Foi a luta, enfrentou os etíopes e ali tiveram uma grande vitória. Que você possa ter essa mesma vitória da dificuldade que você talvez esteja passando, no desafio que talvez seja do tamanho de uma montanha, mas o Senhor é maior que toda e qualquer montanha, todo e qualquer Golias que possa se levantar contra a tua vida. Clame ao Senhor, aprenda isso, e entrega e descansa no Senhor. Faça a tua parte, o Senhor vai à frente, vai abrindo e vai destruindo os inimigos. Outro ponto que me chamou a atenção, quando diz que no capítulo 15, quando buscou ao Senhor, ele se deixou achar. Diz aqui no capítulo 15, o subtítulo da minha Bíblia diz: o reinado de Asa e sua devoção. Aqui se levanta um profeta, Azarias, e vai a Asa e fala com ele. E diz o seguinte, diz: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor está convosco sempre que estáis com ele, portanto, se o buscardes, ele permitirá encontrar.
E ele continua falando, é muito interessante você ler depois em casa essa passagem, no capítulo 15, diz que naqueles tempos não havia paz ou mesmo descanso, mas o profeta profetizou sobre o povo, sobre o rei. O versículo 7 diz: todavia sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. E olha no versículo 8, diz: ouvindo, portanto, Asa essa exortação e as palavras do profeta, tomou novo ânimo e se desfez de todos os ídolos e cultos abomináveis ao Senhor e tal. Então, queridos, nós vemos aqui que o Senhor se deixa achar quando nós o buscamos. No versículo 15, na parte B, diz assim: o povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoasse com paz em suas fronteiras. Queridos, quando nós buscamos o Senhor, Ele se deixa encontrar. Quando nós buscamos ao Senhor com a sincera disposição de alma, Ele nos abençoa. O Senhor permite que as pessoas da terra o encontrem. Sabe que é diferente para mim e para ti? O Senhor quer se revelar a mim e a você. Deus quer pegar a tua causa. Deus é contigo, varão. Deus é contigo, varoa, mulher de Deus, intercessora. Deus abençoa você. Quando nós buscamos com sinceridade, como diz aqui, diz que Ele nos abençoa. Você quer a bênção de Deus? Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser uma pessoa vitoriosa na tua vida? Busque a Deus. Ele se deixa encontrar. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Busca o Senhor, e isso nos deixa aqui como uma lição para as nossas vidas, para que Ele quer se revelar às nossas vidas. Mas a partir do capítulo 16, queridos, nós temos algumas coisas que começam a mudar na vida do rei Asa. Interessante isso, nós vamos ver no final. Mas o capítulo 16, ele começa dizendo já que houve aqui uma invasão, uma tentativa de invasão do rei Baasa, do rei de Israel, que vem contra Judá. E ali tem uma atitude reprovável que Asa começou a demonstrar através disso, das suas atitudes. Ele, em vez de buscar o Senhor, parece que ele esqueceu do que tinha acontecido anteriormente. Quando os etíopes vieram, ele buscou, clamou, aquela história toda. Agora veio o rei Baasa, o rei de Israel, vem contra Judá, e ele simplesmente, em vez de buscar, clamar, buscar ao Senhor novamente, parece que ele esqueceu disso. E às vezes a gente esquece. E aí ele fez o quê? Ele fez uma aliança com um ímpio. Ele fez uma aliança com o rei da Síria, para que ajudasse ele, para que reforçasse ele, para que ele pudesse vencer o rei de Israel. Queridos, que erro fatal, erro fatal. Tanto que isso acontece, que um pouquinho mais à frente você vai ver, que vem o profeta Anani, aqui a partir do versículo 7, e exorta o rei Asa, e diz assim: por que procuraste refúgio e salvação junto ao rei da Síria, e não confiaste em Yahvé, o Senhor teu Deus? Quer dizer, isso demonstrou uma atitude de falta de confiança. E essa falta de confiança acabou tendo alguns resultados na sua vida. E mais do que isso, queridos, além da falta de confiança que ele demonstrou, ele não aceitou a exortação, não aceitou o que o profeta estava falando para ele. No versículo 10 diz assim, no capítulo 16: entretanto o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias, e o lançou no cárcere no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Anani. Querido, o profeta vem, fala ao homem de Deus, fala ao rei de Judá, homem que tinha tantas experiências com o próprio Deus, e diz assim: você errou, você tomou uma atitude que demonstrou uma falta de confiança. Em vez de crer em mim, você confiou num rei ímpio, você confiou em outra pessoa, tu fez uma aliança com essa pessoa,
que não deveria ter feito. O rei fica enfurecido e coloca o cara no tronco. Em vez de ter um coração humilde de receber, se arrepender e pedir perdão do seu pecado, da sua falta de fé, falta de confiança, simplesmente se irou e colocou o cara no tronco. Se enfureceu contra o profeta. Agora eu te pergunto, quantas pessoas fazem isso? Quantas pessoas, e eu não estou falando só para crente, estou falando para liderança às vezes, as pessoas vêm e falam e dizem, pô, você está errado, você cometeu esse erro, a tua atitude é uma atitude de falta de confiança, a tua atitude não agrada ao Senhor, e a pessoa fica enfurecida, sai da igreja, ou simplesmente quer cortar a cabeça daquele profeta, joga ele de lado. Queridos, nós precisamos ter um coração humilde para ouvir Deus, e Deus fala de várias maneiras, fala através da palavra, fala através da ministração dessa palavra, fala através até do jumento, se for necessário, fala através do profeta. Nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos. O Senhor continua falando, continua nos orientando, mas muitas vezes nós queremos tampar os ouvidos e queremos fazer as coisas segundo aquilo que eu acho que é correto, aquilo que está certo. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós não precisamos e nem podemos depender do nosso coração, porque a palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto e extremamente enganoso. Nós temos um inimigo também que nos ajuda, né? Que você sabe quem é, que lançando setas na nossa mente. Vai tu, varão, vai na força do Senhor, vai na força do Senhor e fazendo as coisas erradas. Queridos, que nós possamos ter um coração humilde, que nós possamos aprender com o rei Asa. Você sabe que o rei Asa, ele começou muito bem a sua jornada. Nós lemos lá no capítulo 14, se você vai lá no capítulo 1, né? Você diz que, né, e ele, capítulo 1, capítulo 2, que ele começou, aliás, capítulo 14, versículos 1 e 2, diz que ele começou muito bem, agradando ao Senhor. Mas olha como ele terminou, olha como ele finalizou. Se pegar o capítulo 16, versículo 12, olha que coisa triste na vida de um homem. Ele diz assim, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua enfermidade era em extremo grave, contudo, ainda que estivesse passando muito mal e fosse mortal seu estado, não buscou socorro no Senhor, mas tão somente nos médicos de sua confiança. Que coisa triste, queridos, é você começar bem e terminar mal, não confiando no Senhor. É uma coisa muito triste você ter uma vida toda buscando o Senhor, tendo experiência com o Senhor, e daqui um pouco você termina mal. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Queridos, não comece bem, não comece bem, mas termine bem. Confie, o que será que aconteceu na vida de Asa que ele endureceu o seu coração? O que aconteceu com a vida de Asa que ele pacou em um certo momento da sua vida? Queridos, nós precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem falado nesses dias. Nós precisamos buscar mais, clamar mais, depender mais de Deus. Queridos, isso não significa que você tem que ficar intocado dentro de uma igreja. Nós estamos falando de relacionamento, você e Deus, você e o Espírito Santo. Isso você tem 24 horas. Você pode estar no trabalho, glorificando a Deus, conversando com Deus, o Espírito Santo lhe conduzindo em toda a verdade, nas suas decisões, atitudes que vão agradando ao Senhor, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Sabe, ninguém está falando aqui de você ter que ficar intocado, de você estar morando dentro de uma igreja. Não é isso. Deus não está longe disso. A igreja é importante. É importante estarmos congregando, porque ali tem a comunhão, onde nós somos trabalhados. Aí nós temos as pessoas mais maduras que podem estar nos orientando espiritualmente.
Então isso é importante, mas o mais importante é a tua intimidade com Deus. Intimidade através da palavra, através da adoração, através da oração, através de um coração sincero, de uma alma sincera diante de Deus. Queridos, eu quero dizer aqui, já finalizando, que Deus, no versículo 9, capítulo 16, o profeta diz algo poderoso, e eu creio que vale para nós estarmos finalizando essa meditação. Diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra, para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. E Deus quer se revelar poderoso àquele que tem um coração totalmente dele. Se você tem um coração totalmente dele, ele revela o seu poder através da tua vida. Ele se revela a você. Ele faz milagres, prodígios e maravilhas. Sim, é ele que faz através de um coração, de uma vida que está totalmente, plenamente nas mãos e no coração do Senhor, agradando o Senhor. Amém, queridos? Que nós possamos aprender com essas lições diárias. Tem muito mais, mas eu gostaria de finalizar aqui, até porque senão já ficando já um pouco extenso esse vídeo. Para fechar, só para nós realmente fecharmos, eu gostaria de ler um versículo que Jesus fala lá em Mateus 10, 28, e diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Princípio de sabedoria: temer ao Senhor. Não tema o vírus, não tema homens, não tema as instituições, tema a Deus. Deus tem o poder de salvar o teu corpo e salvar a tua alma, mas também tem o poder de colocar ambos no inferno. Não é o diabo que coloca alguém no inferno, são as nossas atitudes que nos colocam numa posição dessas. Deixa eu orar com você. Pai, em nome de Jesus, alcança, Pai, o ouvinte e a ouvinte que está me ouvindo nesse momento, que a tua bênção, a tua mão estendida esteja sobre eles, Pai. Renova suas forças, dá sabedoria, dá inteligência para que eles possam tomar a decisão certa e andar nos teus caminhos, sabendo que eles têm alguém que é socorro bem presente na hora da angústia, que é o Senhor nosso Deus. Eu os abençoo e declaro, Pai, a bênção do Senhor, e que tudo que nós falamos, tudo que nós ouvimos, possa estar sendo registrado no coração e na mente dos meus amigos, Pai, e que eles possam usar isso como prática da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.